Estamos de volta com o nosso estúdio aberto. Chegou o momento, como toda quinta-feira, o nosso último bloco, a gente reserva para falar de entretenimento, falar um pouquinho de arte, falar de cinema, falar dos videogames, falar de tudo isso, nosso Papo Nerd, que já está se tornando uma tradição. E um momento que eu gosto muito, tem muita gente que tem elogiado e tem sido de alta qualidade de conteúdo com o nosso querido João Tessari. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Maravilha. Boa noite todo mundo, boa noite, Eudes. Por favor, boa noite, fale boa noite pra mim, que eu gosto de ouvir. Boa eu sempre fico noite. esperando. Obrigado. E aí, vocês todos assistiram Vingadores, Guerra Infinita? Pode dar spoiler pro Eudes, que ele não assistiu ainda, ele quer saber muito o que aconteceu. Passei vergonha, que eu combinei com ele que semana passada, eu falei, não, semana que vem eu vou ter assistido já, pra gente falar a respeito do filme. Confesso que eu não assisti, vou assistir no próximo sábado, já está comprado o ingresso, tudo direitinho. Tá difícil assistir nessa primeira semana, muito cheio, quase imagino, tudo né? lotado. Eu imagino. Mas, grande filme. Sensacional. Filmaço. Nota, de 0 a 10. 0 a 10? 10 é Vamos muito. dar um 10ão aí. 10? Vamos dar um 10ão aí. É mesmo? Eu só vou dizer uma coisa, o personagem principal é o Thanos, não é os outros. Ele é o personagem principal do filme. Eu já tinha lido alguma coisinha, inclusive eu li uma crítica, não é crítica, porque Sim. mas um texto que falava o seguinte, que o Thanos não é do mal. Ele tem a sua lógica. A lógica dele é do bem. Isso não é um spoiler porque já está já está divulgado. Já tá divulgado. O que ele quer, o desejo dele é que ele acha que as pessoas, o universo todo precisa de controle, e para ter esse controle ele acha que ele deve matar metade de todas as pessoas, todos os seres vivos do universo. É quase um reboot ali. Isso daria um equilíbrio para o mundo. É uma arca de Noé, assim, fazendo... E tem Pro mundo muito... não, pro universo. E tem muito disso, viu? No universo dos quadrinhos, tem muito de analogias, algumas mais lógicas, mais próximas, umas mais distantes, mas a religiões, né? Sim, sim. Ele não é um deus, né? Não. Mas ele se sente um... Mas ele é muito mais forte que muitos deuses, né? Ele de força física, ele tem a mesma força física do Hulk, por exemplo. A mesma? A mesma. Ah, tem essas comparações. Tem. Qualquer dia eu trago as comparações de força. Eu lembro que eu já li algumas coisas assim, inclusive Sim. uma vez eu li um negócio que, quem eram os 10 personagens de quadrinho mais poderosos, e nenhum eu conhecia. Nenhum, eu achei que eu conhecia pra caramba. E o Thanos, ele tem essa... Aí quando ele junta cada joia, tem um poder, né? Então quando ele junta cada joia... Aí eu não vou falar quantos ele junta. Ele vai ficando mais poderoso. Porque cada joia controla uma certa coisa. Mas você dá nota 10 pro filme, Sim. é isso? É sensacional. Quantas horas de filme? São 2 horas e 40 de filme. Que legal, é longo. Quase 3 horas de Quase filme. 3 horas de filme. Sensacional, eu tô muito E tem ansioso. só uma cena pós-crédito. Não precisa ficar muito... Quando você assistir a primeira, já é aquela. Ah, já é aquela? Já é aquela. Então... Isso é spoiler, porque a gente fica assistindo até o final. Então, mas é uma só. Só pra... Não, foi, beleza. Não, eu tô falando porque eu mesmo criei um hábito tão grande por causa Sim. do universo Marvel, que às vezes tem filme que não tem. E a gente fica lá, não, às vezes tem, vamos ver, Exatamente. né? Várias vezes eu já me Acho que peguei. os últimos filmes da Marvel tinha 3 cenas pós-crédito. 3, Esse só tem uma. Acho que o Ragnarok tem 3. Acho que é. É isso mesmo. Esse só tem uma, não vou falar o que é. Lógico, que eu imagino que seja alguma coisa que já dê o caminho, né? Que nome o próximo? Não, eles não divulgaram ainda, porque ainda tá passando e diz que o nome é um spoiler, né? Então eles ainda não divulgaram qual é o nome do quarto filme. Muito bem. Então, Vamos lá, vamos começar. Vou começar dando um abraço aqui no Sandro Tibi, que está acompanhando o nosso programa. O Sandro que também é um grande parceiro aqui da Connect TV. Obrigado pela audiência, viu, meu irmão? Sempre junto. Vamos lá. Vamos começar com as notícias, então. Primeiro, não sei se vocês sabem, isso é uma notícia que já tem há um tempo, mas só para deixar mais claro, a DC, né? Estamos falando da Marvel, mas a DC também, a DC agora criou um streaming. Vai lançar um streaming só da DC. A DC Comics vai ter um streaming chamado DC Universe, que até agora é o nome oficial, que lá vai ter séries só deles, só do universo DC, séries em live action, vão ter séries de animações, vão ter quadrinhos,
tudo no mesmo lugar, como se fosse um Netflix só da DC, por exemplo. Só nos Estados Unidos, por enquanto. Por enquanto só nos Estados Unidos, mas parece que vai chegar no Brasil, não vai demorar muito para chegar no Brasil. Então, e ele já tem duas séries live action anunciadas e uma de animação. É A isso. gente sabe que esse é o caminho, né? Assim, não é nem mais o futuro, é o presente. É só você parar para prestar atenção. Quanto tempo você assiste TV aberta. Eu, sem dúvida nenhuma de errar, o que eu vou falar agora, Sim. hoje tem mais gente que assiste em tempo, em minutos, a Connect TV, do que a maior parte das emissoras abertas, com exceção da Globo, que aí é covardia, Sim, sim. porque as pessoas mudaram o hábito. E por que eles assistem a Connect TV? Porque a gente não tem concorrência, a concorrência nossa é local com as outras emissoras regionais e tal, mas as pessoas querem o conteúdo isso tá específico, cada né? vez maior, e daqui a pouco eu vou dar uma outra notícia de um outro lugar que junta com isso aí. Agora, e o custo? Já tem valor? Quanto vai custar? Olha, Porque a minha dúvida está pelo sempre que eles nisso. falaram, lá nos Estados Unidos só tem o valor dos Estados Unidos ainda, vai ser $29. É caro. É caro, mas não sei quanto é que vai vir pro Brasil. Não sei. Mas é caro. É caro. Quanto custa a Netflix lá nos Estados Unidos? Netflix lá, eu acho que deve ser uns $8, acho uma coisa assim. E a Netflix é um universo Exato. bem mais amplo. Eu Mas é que eu acho vejo. que é um começo, né? É um começo de testes ainda. Não sei. Eu vejo com muito bons olhos esses caminhos dos streaming. A Disney vai lançar o dela, é natural que todas as grandes produtoras lancem, mas se o custo não for acessível, e o que eu chamo de acessível aqui para o Brasil? Hoje a gente paga aí, que todo mundo paga uns R$30 a Netflix? Eu nem Por aí, sei. acho que é por aí. Porque a gente põe no débito É que lá, a depois Netflix até agora ela esquece. tem 3 formas, né? Se você quer mais não sei o que, você paga mais, tem a básica, tem a não sei o que. O meu é intermediário, deve ser uns 30 mangos por mês. Acho que é a minha também. Então, para assistir só o universo DC, uns R$10, R$15 no máximo, porque você vai acabar comparando com a Netflix, Exato, né? exato. Não tem como. E lembrando que já tem outras, né? Tem a HBO Go, tem a da Amazon, que é a Prime, tem uma série de outras. Mas eles já falaram da primeira série que vai lançar, que vai ser a a Liga da Justiça Jovem. Legal. Mas eles acabaram de anunciar uma que parece ser muito interessante, que é uma série de terror, que vem com a produção do Wan, que foi quem fez o último Velozes e Furiosos, que é quem está fazendo o filme do Aquaman. Tá. Que é esse diretor, e eles vão fazer a série do Monstro do Pântano. Já ouviu falar do Monstro do Pântano? Não. Monstro do Pântano, a história é o seguinte, basicamente, só para vocês entenderem o que é. Seria um cientista que vai até um local, muitas vezes era na Amazônia isso. E aí ele entra num pântano e isso ele é transformado num grande monstro que protege toda a natureza. Mas ele também é muito voltado porque ele é um universo muito de terror. Esse aí é o Monstro do Pântano, por exemplo. Esse eu não conhecia. E ele é um super-herói que protege a natureza. A natureza. E só que ele também é envolvido, como ele é um monstro, ele é envolvido muito, o cenário é muito de um filme de terror. Porque se passa numa mata, É uma coisa mais dark aí. Exato. E essa é a segunda série mais anunciada lá. Eles vão ter o Titãs, os Jovens Titãs, vão ter a Justiça Jovem, vão ter a série em desenho animado da Harley Quinn, que é a Arlequina. A Arlequina. Isso. Esse do Monstro do Pântano vai ser o quê? Filme ou filme mesmo? Não, vai ser série live action. Gente, pessoas mesmo, um desenho. Legal. Bacana. Não conheço esse personagem, não. Ele é bem interessante. Bem interessante. Se for, eu sempre gosto quando... Tem a série de quadrinhos do Alan Moore, que é a mais famosa deles, que é muito boa. Eu gosto muito quando vai para esse universo mais dark, mais obscuro. Sim. Tem até a brincadeira lá do Deadpool, que ele fala, né? Nossa, isso está tão sombrio que parece o universo DC. Eu gosto dessa pegada mais sombria. Tanto que ele é um dos integrantes da Liga da Justiça Dark, né? Que é a justiça que tem o Constantino como o líder, aí tem o Monstro do Pântano, e tem toda uma galera mais dark. Não conheço também, ó. Preciso ficar mais nerd do que eu sou. Legal. Agora vamos para a indicação de filme. É um filme mais antigo, ele é de 2001. Ele é do M. Night Shyamalan, todo mundo conhece, é o rei do plot twist. E aquele filme, digamos que é um dos primeiros filmes de super-herói, mas que não era filme de super-herói. Rei do quê? Do plot twist. O que é isso? Plot twist é quando você está pensando que você está assistindo um filme, ele está indo para aquele caminho, de repente ele se transforma em outra coisa. Como é que chama? Plot twist. Plot Plot
twist. Plot twist. Plot Exatamente. twist. Exatamente. Não conhecia essa expressão, mas entendi o que significa e os filmes dele são exatamente Como quem isso. viu, não vou dar spoiler, mas quem viu, por exemplo, o Corpo Sexto Fechado, Sexto Sexto Sentido. Corpo que é Fechado dele. também, né? É dele também. Entende o que é. Ele vai para um caminho, você pensa que está acontecendo uma coisa e ele te mostra outra coisa. Eu não vou dar spoiler do que é o filme, apesar de ser um filme antigo. Antigo. Mas. E o filme que eu vou falar é justamente o que você falou, que é o Corpo Fechado, que é um filme, é um dos, digamos, um dos primeiros heróis, filmes de super-heróis É. feitos. Aí tá aí um pequeno trailer para vocês verem. É um filme um pouco mais antigo, só que é um grande filme, porque ele conta a história dos super-heróis numa coisa mais realista. E se existisse os super-heróis? E se existisse aquela coisa que fala o yin e yang, quando tem uma pessoa muito forte e existe o contrário. O que esse contrário é? E o mais engraçado é que este filme era um só, e agora ele vai se tornar um 3. Ah, é? Aí Ele gostei. tem a junção de 3 filmes. Se você for, é que eu vou dar um pequeno spoiler, porque eu não tenho como não dar pra dizer que são 3 filmes. Tem esse filme que é deste universo. O outro filme que é o Fragmentado, que também é deste universo. Pra quem assistiu o filme vai entender. Eu não assisti Fragmentado. Fragmentado também um grande Tô tentando filme. lembrar aqui a história pra eu lembrar se eu assisti ou não. O Fragmentado é um cara que tem várias personalidades dentro dele. Ah, mesmo. tá. E aí no final- Não assisti ainda, mas sei do que se Sim, trata. tá. É com o cara que faz o professor Xavier Exatamente. Esqueci o nome dele. Exatamente. Tá. Esse filme do Bruce Willis é sensacional. Sensacional. E o Fragmentado é deste mesmo universo. Você entende no decorrer do filme Entendi. que tem um plot twist que você entende o porquê que é desse universo. Tá. E nisso eles vão fazer agora um terceiro filme que chama Glass, vidro. Que quem Tem viu a esse filme ver com- sabe o que é o Glass. Sei. Então, vai ser a história justamente desse Vai ligar o terceiro. Não sabia Vai. disso. E vai ser esse terceiro filme lança dia 19 de janeiro do ano que vem. Ó, eu vou falar a respeito. O único que eu vi foi o Corpo Fechado, que é esse daí. Exatamente. É mais ou menos o que o João está dizendo. Se os heróis fossem de verdade do dia a dia, ou melhor, se existem Eu heróis. prefiro o nome dele em inglês, eu acho bem mais Unbreakable. tem a ver com o filme. É Inquebrável. né? Inquebrável, Sensacional. E esse aí tem na Netflix, né? Tem, Deve ter, né? Deve ter. Ou- Mas ou- tem fácil de achar. Fácil de achar. Eu vou falar, esse filme, se existem heróis, se existem superpoderes, eles não estão voando de capa por aí, não é o universo Marvel. Não. Né? Sim. Se existe, é isso aí. Exatamente. São pessoas inquebráveis, indestrutíveis. Exato. E assiste. Assiste porque o filme é sensacional. Uma atuação sensacional do Bruce Willis, Willis, exatamente. que mostra que o Bruce Willis é um ator, Exatamente. não é só o Duro de Matar, né? E foi uma parceria que já veio no filme anterior dele, que é o Sexto Sentido, que tinha o Bruce Willis também. Eles fizeram essa parceria de novo. E o Samuel L. Jackson, que ele faz o que ele quer, né? Ele faz O Samuel Pulp Jackson acho que Fiction. deve ser o ator que mais tem filme, porque ele tá em todos. E Toda em hora você todos, um personagem não tem nada a ver com o outro. Exatamente. Apesar dele ter uma figura muito forte, né? Sim. Porque é difícil, a figura do Samuel L. Jackson é muito forte. Fisicamente, não é porque ele colocou uma peruca e tal. Você vê o Samuel L. Jackson em todos. Exato. Mas as interpretações são tão sensacionais. E nesse filme Tá incrível. é uma da... O que eu mais gosto dele é o Pulp Fiction, né? A Aí, participação sim, dele. sim. Ali é um negócio... Aí é outra histórico. pegada. Quando ele começa a recitar lá o Sim. pedaço da Bíblia, é uma coisa É sensacional. antológica. Incrível. Mas nesse filme ele está sensacional também, muito boa, Vale a baita pena, dica, vale a pena. baita dica. Saudade da época da videolocadora, viu? Porque é isso que a gente tá fazendo aqui. Você procurava a sua videolocadora, assim, tinha o cara que gostava de indicar filme. Eu tive videolocadora, não sei se eu contei isso pra você. Você contou. E eu adorava indicar filme. Isso é- Porque eu sabia o gosto do cara e tal, era muito bom. É, Saudade exatamente. das videolocadoras. Agora vamos pro filme, que eu sempre indico um filme que estreia hoje, né? No caso, estreia sempre quinta-feira os filmes no Brasil. Então eu vou pegar, não tem grandes filmes estreando hoje, porque estreou o maior filme semana passada. Do ano, né, com do ano. certeza. Então, obviamente, eles não iam lançar um grande filme. O próximo grande filme que vai ser lançado é o Deadpool, que é daqui a 2 semanas. Mas tem um filme que é relativamente interessante, é um filme de terror, para quem gosta do gênero. Eu ainda não consegui assistir, mas ele chama Verdade ou Desafio.
Que ele é aquela velha brincadeira de adolescente que acho que todo mundo deve ter jogado. O Verdade e o Desafio, que você reúne um grupo de amigos na bebedeira, adolescente, e faz a verdade e o desafio. Quem fala, ou se pedir verdade, tem que falar a verdade. Se for um desafio, é desafiado a fazer alguma coisa. Este filme começa exatamente assim. Só que existe uma maldição, no caso do filme, sobre isso. Então as pessoas parecem que só tem que falar a verdade ou tem que cumprir os desafios que foram feitos no jogo, senão acontece alguma coisa, porque trata-se de um filme de terror. Sim. Então, é basicamente isso. Para quem gosta do gênero de terror, pode ser uma boa pedida. Para quem já assistiu Vingadores, pode ser uma boa pedida para assistir um filme de terror agora. Francisco Rossi Júnior, que é um amigo nosso aqui, lá da Rádio Nova Difusora, é cinéfilo e viciado em cinema, com certeza vai ver essa dica e ele gosta de tudo, tenho certeza que é uma boa dica o Francisco Rossi Júnior aí, ó. É um filme de terror voltado pro público que gosta mais de pegada adolescente, mas ele tem umas coisas bem interessantes, você pode ver no trailer Eles pegaram uma história conhecida por todos, acho que todo mundo na adolescente deve ter jogado Verdade e o Desafio. E ele pega essa história comum a todo mundo, não só os americanos, como nós brasileiros também, acho que todo mundo deve ter jogado. E o que isso dá para um filme de terror. Quando eu vejo ele, eu dou um porquê maior. Se ele realmente, a nota dele que ele merece, né? Como eu não vi ainda, não tem normalmente esses filmes, eles têm explorado muito o lance das cenas de agonia, né? Você vê o cara caindo de cara no chão ali, a gente nem viu o resultado, mas já deu uma agonia aqui, né? Os famosos jump scare, né? Jump scare? É quando você tá no filme, você tá assistindo um filme tranquilo e aí você pula da cadeira, é porque eles põem um jump scare. O jump scare. Se chama jump scare nos filmes de terror. Olha lá, e essas agonias. Exato. É que aí não sei se é um jump, como é que fala encolher em inglês? Smalling, né? É um smalling scare, porque você mais se agonia do que... Exatamente. Né? Não é o susto em si, é a agonia, essas cenas de... Olha lá. Essas cenas puxam um pouquinho, né, dessa agonia para aquela coisa do... Como é o nome daquela sequência? Oh, meu Deus, eu tô ficando velho mesmo, eu esqueço os nomes. Do filme... Tem até a ver um pouco com Verdade e o Desafio, mas mais desafio do que verdade. Que o cara tá preso no banheiro... é o... Depois virou Jogos Mortais. Jogos Mortais. Isso. Jogos Mortais. Isso. Que tem muita cena de agonia. Não tem tanto susto, mas é aquela coisa, o cara serrando o próprio braço. Falando em Jogos Mortais, eu tenho uma curiosidade sobre os Jogos Mortais. Opa, aqui. Então a gente está antenado aqui. Exatamente. Vamos lá falar qual é a curiosidade. Vamos falar as curiosidades agora, nós vamos partir para elas. São teorias de que fãs, os cinéfilos ou pessoas fizeram de ligações com dois filmes que você achava que não tinham nada a ver um com o outro. Provavelmente não tenham, mas as pessoas resolveram achar uma ligação. Como essa primeira, que as pessoas acharam uma ligação entre o Jig-San, que é o vilão do Jogos Mortais, e o Kevin do Esqueceram de Mim. A teoria seria que o Kevin do Esqueceram de Mim, ele, por ser um menino que gostava de observar as pessoas se machucando na casa dele sozinho, como ele gostava de ver, ele gostava de criar armadilhas para as pessoas caírem, com o passar dos anos, por a família dele esquecer dele, deixar ele sozinho em lugares, ele ser sozinho na vida, traumatizou e ele se transformou no vilão. Muito bom. Então essa é uma das teorias de junção de filmes que as pessoas fazem. Uma mente desocupada não faz. Exatamente. Sensacional. Uma Curly Culkin virou o Jigsaw lá. Exatamente. Tá bom. Muito Outra bom. teoria é que o Spock, Dr. Spock? Dr. Spock, seria um descendente do Sherlock Holmes. Rapaz, tem imagem disso? Tem. Olha porque seria o seguinte, todo mundo diz que ele repete frases que teve um filme que ele fez, que ele repetiu exatamente a mesma frase que o Sherlock Holmes usou nos seriados. Então dizem que por isso o Sherlock Holmes seria um clone, tataravô do Spock. E parece, né? Se você olhar a foto, ficou boa aí, ó. A comparação ficou boa. Agora, a terceira, e essa
os próprios diretores disseram que é verdade, Opa! inclusive, que são alegações de 2 filmes da Disney. Para quem tem filhos, quem é criança, ou até quem gosta de cinema e assiste de tudo, como é o meu caso, sabe quem é a Frozen, né? No caso, o filme é a Frozen, mas tem a Anna e a Elsa, que a Anna e a Elsa são as irmãs do Tarzan. Hã? Porque olha as 2 fotos. Esses são os pais da Anna e do lado são os pais do Tarzan, que são muito parecidos. E no filme da Elsa, da Frozen, mostra que os 2 vão embora e são num navio que se perde. Que é a mesma história do Tarzan, que os pais estão no naufrágio e se perdem. E no caso... Peraí, agora eu me perdi um pouco. Vamos lá. No filme da Frozen, os pais das meninas, eles morrem num acidente de navio. Ok. Que é a mesma história dos pais do Tarzan, que eles somem por causa de um acidente de navio e vão parar numa ilha. Tá. E que ela estaria grávida porque ela ficou grávida neste navio. Então, o Tarzan seria o filho mais novo. Seria O irmão irmão da Elsa e da como é que chama a outra? A Anna e da Elsa. Ana. Que maluquice é essa? Exatamente. Mas os pais são o quê? Ingleses? Seriam ingleses? Eles seriam os reis Do reino... lá, que eu esqueci o nome agora. Que eles foram fazer uma viagem para um casamento e morreram, só que aí na verdade eles não morreram, foram parar nessa ilha. E eles confirmaram na Disney isso? Na Disney que isso é real. É mesmo? Então, o Tarzan seria o príncipe daquele reino lá da Frozen. Daqui a pouco eles já fazem um... Como é que chama quando cruza 2 filmes lá? Crossover. Faz um crossover e lança a série. Pode ser. Você imagina? Essa é novidade pra mim. Outra de desenhos também, pra quem assistiu Enrolados, que é o filme da Rapunzel... Que é legal. A mãe que faz a mãe que sequestrou, que é a mãe Gothel, ela seria a mesma personagem da rainha amada Branca de Neve. Inclusive elas são parecidas. E as 2 querem ser sempre... tem o negócio da beleza, que elas querem ser sempre jovens. As 2 têm o mesmo punhal que sai dessa caixinha, que é igual uma caixinha da outra. E que, na verdade, as 2 seriam a mesma pessoa em 2 histórias diferentes. Mas em tempos diferentes, mas num tempo... que num tempo, como eles não falam que tempo que ambas as histórias... Mas seria num tempo de uma vida humana normal ou uma coisa de magia? Bom, como a personagem tem magia no universo... Pode ser 200 anos antes ou depois. Exatamente. Que elas seriam a mesma pessoa. Eu gostei mais da do Tarzan. E agora a teoria mais interessante, eu acho, que seria a ligação dos filmes do Tim Burton, no caso do personagem do Johnny Depp, que eles acham que tudo começou naquele filme Sombras da Noite. Você assistiu aquele filme do Johnny Depp, Sombras da Noite? E que terminou no último filme que ele fez, que foi o do Planeta dos Macacos. Só que aí eles põem a história é muito longa, eu só vou ler o comecinho, porque seriam 4 páginas falando sobre a história. Que aí seria o seguinte, que tudo começa em 1760, tem o Johnny Depp, né, faz a encarnação desse monstro aí que aparece, que é o da família Collins. Ele se casa com um descendente do Sweeney Todd, que é outro filme, que é aquele que ele faz o barbeiro. Tá. Que depois ele se casa com uma mulher da família Wonka, que aí nasce o filho dele chamado Willy Wonka, que deixa a fábrica de chocolate e encontra um abrigo numa grande mansão gótica situada na colina. Em vez de preparar os bombons, ele resolve criar uma pessoa chamada Eduardo Mãos de Tesoura, que na verdade... Então, você entendeu? Entendi. Tá, e aí, isso aí vai culminar até... tem muito mais história, que eles vão juntando todos os personagens. Eles dizem que tudo isso é uma história que o Tim Burton criou. Mas a teoria, obviamente... Na cabeça do Tim Burton, não duvido de nada, né? Mas você vê os 2 personagens, eles são muito parecidos. Né? O macaco do final do filme do Planeta dos Macacos. Esse Sombras da Noite, é isso? Sombras da Noite. Eu gostei mais ou menos. Eu também achei bem... Eduardo Mãos de Tesoura é sensacional. Incrível. É Exato. Um clássico. Só que o problema do Eduardo Mãos de Tesoura é que você tem que assistir com o espírito daquele filme. Se você assistir falando, é uma comédia, você não vai gostar. Não, é um romance, você não vai gostar. É uma ficção científica, você não vai gostar. Você tem que assistir assim, vou assistir Eduardo Mãos de Tesoura. Exato. E é
sensacional. As cores, a Exato. diferença de cores do E cenário, eu acho não sei engraçado o que é. por quê? Porque como eu assisti em várias fases da vida, É, eu é também, muito eu engraçado também. quando você vai crescendo. A primeira percepção Exato. da atual, né? Exatamente. Eu acho muito legal. Esse filme é de que ano, Eduardo Mãos de Tesoura? Acho que de 80 e É alguma antigo. coisa. Impressionante como o Johnny Depp tem a mesma cara, né? É, A cara dele na época e ele fazendo Piratas do Caribe agora é a mesma. O cara não envelhece. não envelhece. coisa. Os caras tomam alguma coisa em Hollywood que a gente não sabe o quê. Vai saber se ele não é passaram um, pra gente. se ele não é um personagem desses do Tim Burton, Exatamente. essas maluquices aí. Agora vamos pra última, que é a parte de games. Opa! Que Vamos aí vamos falar do futuro dos games, que é uma coisa que a EA Sports deu uma entrevista agora e todas estão falando muito disso. Eu vou resumir um pouco, porque também é uma entrevista grande, mas basicamente eles estão dizendo que o futuro dos games, eles vão ser uma grande streaming. Cada grande Companhia de criadora game. videogame vai ter o seu próprio streaming, que lá você pagaria uma quantia por mês, que inclusive já tem uma que se eu não me engano, a Sony, ela tem uma que custa R$29 por mês no Brasil, por exemplo, da Microsoft. Não é da Sony, é da Microsoft. Que você joga tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Você paga uma quantia por mês, tem lá os jogos, como se fosse o catálogo Netflix, por exemplo, mas em vez de ser filmes, são jogos. Você vai falar, eu vou jogar esse, aí eu vou jogar esse depois, aí eu vou jogar esse. Então ele está disponibilizado todos os jogos. Você paga uma quantia por mês e você joga o jogo que você quiser, a hora que você quiser, no tempo que você quiser. Eu não tinha ouvido falar disso ainda. A coisa mais próxima que tem aquele, eu não lembro o nome aquele serviço da PlayStation, que você paga por mês o lá. Steam, né? Não, tem um outro negócio, um outro nome, eu não me lembro, que você acaba ganhando alguns jogos gratuitos que você baixa e outros você tem grande desconto. Se você é associado lá, que paga um plano por mês, você é um jogo que custa R$200, você paga 80 Sim. e assim vai. Mas é natural que o caminho... Tudo vai ser nesse caminho. Você vai pagar um serviço para assistir tudo. Porque se você pagar... Jogo, por exemplo, você tem um filho de 8 anos... Ele quer todos. Exato. Ele quer todos. E muitas vezes você vai comprar um jogo, o que ele vai fazer? Ele vai jogar 2 dias e falar, não gostei tanto. Então essa... E o mais legal que eles estão fazendo é que ele vai Isso é funcionar legal, para hein? várias plataformas. Por exemplo, o mesmo jogo que você pode começar jogando do seu PlayStation, você pode terminar jogando ele no celular. Esse multiplataforma é natural, né? Isso Mas é o mesmo, como se você entrasse numa Netflix, começasse a assistir um filme lá e terminasse no celular, é a mesma coisa. Você vai que ter tem coisa, eu não sei lugares pra jogar. Você consegue assistir filme no celular? Eu consigo, eu assistia muitas vezes quando eu, por exemplo, voltava da faculdade ou de um outro curso, eu assistia que eu ia no transporte. Pelo transporte, mas Exatamente. como opção, estando em como casa, opção, não, né? Não, eu prefiro a televisão. Não, é que tem gente que fala, eu não consigo ler, por exemplo. Tem gente que se acostumou a ler mesmo, um livro no celular ou no tablet. Eu não consigo, tem que ser no papel. Eu acho que algumas coisas vão permanecer. O caso a sensação do cinema, do tela grande, do áudio. Como dizem, o futuro é você ter público para tudo. Tem muita gente, por exemplo, o vinil voltou, porque muita gente gosta da sonoridade. O som do vinil é mais legal do que do CD. Então. Não é? Eu acho também. Eu acho também. Ele tem o seu... Tem textura. Exato. Som com textura. Exatamente. Isso aí tem gente que vai estar falando, você está falando besteira, não fumo nada, não. O som do vinil tem textura. Exatamente. E aí o futuro é esse, é você ter a liberdade de você escolher exatamente o que você quer, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Muito bem, esse é o Papo Nerd que finaliza a nossa semana mais uma vez. Obrigado, João. Foi muito bacana o conteúdo. Obrigado a você, obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo. Obrigado mais uma vez. Para quem quiser entrar em contato com você nas redes sociais. É só entrar, vai estar aí embaixo, se colocarem, é só @tessari11. Quem quiser falar comigo, é só acessar lá. E breve terá o meu canal no YouTube, onde vocês vão poder assistir também a minha parte de interpretação como ator. Tem gente que não sabe, né? A gente falou aqui no primeiro dia, depois não voltamos. O João é ator, é diretor, é cineasta, é cinéfilo. Exatamente. E faz tudo com muita paixão, com muito amor. E a gente sente isso porque tá cheio de gente que copia conteúdo, né? O cara senta, ele pega lá o que um canal do YouTube fez, ele simplesmente copia. O João não, ele pesquisa, ele traz coisa realmente novidade.
e traz a percepção dele. Por exemplo, essa dica do corpo fechado não é copiado de nada, é coisa que veio da cabeça dele, tá nítido isso. Então, por isso que o pessoal está gostando bastante. Parabéns. Maravilha, maravilha. Obrigado. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Finalizamos mais uma semana mais curtinha, uma semana meio preguiçosa, com feriado na terça-feira, mas mais uma semana produtiva aqui na Connect TV com o nosso estúdio aberto. Continue com a nossa programação. Terça-feira a gente está de volta. Lembrando que na segunda teremos debate de Pirapora do Bom Jesus com os candidatos a prefeito ao vivo a partir das 20 horas aqui na Connect TV com exclusividade. Valeu, até mais!